Então, vamos lá, pessoal. Fundamentos de economia e negócios. Como eu comentei na aula passada, o ambiente do qual todas as organizações estão embebidas, né? O nosso foco mais no decorrer da disciplina vai ser abordar elementos das organizações, sejam elas de qualquer ordem, né? Uma igreja é uma organização, um partido político é uma organização, uma empresa é uma organização. Eu tenho empresa em vários setores, empresas que trabalham com intelectualidade, serviços, empresas que trabalham com produção de bens. Então, poxa, daí uma natureza imensa de variabilidade, né? Que tipo de bens? Bens de consumo, bens duráveis, né? Máquinas e equipamentos, ou seja, grandes setores econômicos e industriais e comerciais, ou então o nosso meio, né, do qual nós estamos inseridos, que é matérias-primas animais e vegetais para todo tipo de uso. Para cada organização eu vou ter peculiaridades na hora de estudar a inserção dos conceitos, vamos dizer assim, amplos da gestão dentro dela. Mas, independente desses conceitos, que muitas vezes são transversais, ou seja, cabem a qualquer tipo de organização, todas essas organizações vão estar embebidas dentro do mercado, vão estar embebidas dentro da estrutura de funcionamento econômico. Bom, todos vocês tiveram, todos os cursos de agrárias têm, já falei isso na primeira aula também, uma inserção inicial na sociologia, depois na economia, e estamos chegando agora aqui na administração. Não por acaso, são conhecimentos que vêm dando um certo lastro para mim ir compreendendo melhor essa complexa teia de relações, né, que é, ou que são, o mundo dos negócios, em última instância, o mundo que a gente vive, né? Já estava aqui quando nós chegamos. Então, não nos resta muito mais opções do que procurarmos algum encaixe dentro dele, né? Ou tentarmos viver de maneira isolada dele, se possível for, mas vamos depender certamente de que a estrutura lá funcione para dar sustentabilidade à nossa sobrevivência aqui, né? Então, a ideia de fundamentos de economia e negócios seria essa, a base da gente poder estudar um pouquinho e tomar pé um pouquinho da complexidade disso. Eu vou fazer uma abordagem na linha de economia, não de teoria micro e macro, mas de agregados econômicos, tá certo? Que eu acho que é importante pontuar para nós todos aqui, seres humanos, né, vivendo nesse meio econômico, nesse momento. Claro que isso aqui é livro-texto de história, isso aqui está nos livros-textos de economia há muito tempo. Mas muita gente, por não ter tido contato com isso, desconhece, né? E aí, muitas vezes, tem abordagem ou interpretações equivocadas sobre esse conjunto de elementos que envolvem a economia e a nossa vida. Então, existe uma máxima ou algum conceito, algum consenso sobre a questão de que nós temos uma série de objetivos econômicos a serem cumpridos, ou seja, a economia também pode ser considerada como uma organização, né? A terra é um elemento que tem que sobreviver e tem que dar sustentação, sustentação e sustentabilidade no longo prazo da sua estrutura, né? De vida e de produção. A gente não só quer viver, a gente vive milhões de anos aqui, não tantos, né? Mas alguns milhões de anos. Agora a gente quer viver melhor, né? E tem que ser de forma sustentada. Então, reconhecer que a economia, que ninguém manda sozinho nela, porque ela é uma interação de inúmeros fatores e acontece meio sem um comando de alguém, existem sim objetivos econômicos na economia. Eu vou abordar rapidamente mercado e formação de preço, que é uma relação da microeconomia, oferta e demanda, mas eu quero trazer mais para a realidade, né? O que é esse tal de mercado? E como é que os preços estão ali na prateleira do supermercado? Por que tem tanto preço diferente no mesmo produto? O que está relacionado com aquele preço, né? Então, dá uma passada rápida nisso, na relação de como é que esses preços são formados. Um outro conceito da economia que não pode fazer experimentação científica, como em outras ciências, né? Nós, na agronomia, fizemos experimentação agrícola lá na estatística, né? Lembram? Vocês passaram por isso. Por quê? Porque o nosso campo ele é muito relacionado à metodologia científica na hora que vai investigar
a realidade. Nós experimentamos quanto que eu vario a colocação de um determinado adubo e qual é a resposta que a planta me dá em produção. Eu experimento isso, testo, avalio e concluo. Eu posso fazer essa experiência, assim como a ciência faz em vários outros setores, né? Em economia não dá para fazer isso. Em economia eu tenho que trabalhar com modelagem, eu tenho que trabalhar com simulações, eu tenho que trabalhar com análise estatística do passado para saber o que tinha naqueles fatores no período passado que nos levou a ter esse resultado agora, né? E aí fazer averiguações para tentar achar uma relação causa e efeito. Muito disso na história da economia, que é moderna, né? A economia nasce em 800 e pouco, com a questão do livro, na verdade, século XVIII, com Adam Smith, que é considerado eram muitos dos filósofos que pensavam, independente da vida sobre a Terra acontecer com trocas desde a Idade Antiga, né? E valores, e o ouro é importante, a prata é importante, mas a questão das trocas e da subsistência e de alguém produzindo mais para vender o excedente para sobreviver, isso veio se desenvolvendo de maneira natural junto das civilizações humanas. Mas, de forma mais pragmática, ela realmente nasce com uma questão filosófica do livro de Adam Smith, Riqueza das Nações, que coloca aquela máxima que da mão invisível que vocês viram lá na economia. Se cada um produzir aquilo ou for atrás daquilo que interessa para o seu sustento, ele vai acabar se interessando em fazer alguma coisa que vai servir para o outro. Então, o cara que é habilidoso em couro ou em vestuário, ele vai fazer roupa e ele vai trocar com o cara que é habilidoso em lavoura, que produz comida. Então, ele entrega roupa para um e o outro entrega comida para outro. E se eu colocar isso numa escala infinita, todas as necessidades humanas passam a ser atendidas. Isso é a teoria. Mas foi assim que surge o conceito de que vamos produzir mais para os outros. E aí eu vendo para os outros o que eu produzo e com o dinheiro eu posso comprar as outras coisas que eu não produzo e preciso. Então, essa afirmação ou essa racionalidade surge só no século XVIII. Mas é no século XIX, com a Revolução Industrial, que isso é alavancado em proporções inimagináveis, porque por causa da força motriz que a gente vai ver um pouco mais adiante no nascimento da administração, na aula sobre administração, que é a força motriz da máquina a vapor, que permite, então, o surgimento e acumulação de produção em estruturas fabris. Muita gente junta produzindo no mesmo lugar. Até então eram artesanias. As pessoas produziam em casa e tinham 2 ou 3 artesãos auxiliares e aí produziam em pequenas quantidades para as suas comunidades locais. Por quê? Porque eu não tinha facilidade de locomoção. A locomoção era a cavalo ou a carroça com diligências que eram muito mais lentas. Ocorriam, sempre ocorreram, pessoal. O mundo é viajante pelos continentes a pé há milênios, tá certo? Mas até a chegada da máquina a vapor, que pode colocar um monte de aço em cima de um trilho e isso andar 60, 70, 80 km por hora por distâncias enormes, aí é que é a verdadeira revolução da questão econômica, a mobilidade do ser humano e das matérias-primas e produtos que as linhas férreas permitem. Então, ali no século XIX é que eu tenho uma explosão da atividade econômica em si. Ali nasce o capitalismo mesmo, tá certo? E para mim entender um pouquinho essa dinâmica de como é que há trocas entre os elementos da economia, os economistas, então, criam 2 modelos ou diagramas de interpretação que são muito interessantes, que eu vou mostrar rapidamente para vocês. Um deles é o fluxo circular de renda e o outro é a fronteira de possibilidade de produção, que nos dá uma ideia assim de até onde eu posso produzir todas as coisas, né? Porque economia é gestão de escassez. Então não adianta eu sonhar com o mundo ideal, ele é impossível, porque eu não tenho estrutura ou fonte de matéria-prima ou riquezas ou estrutura produtiva para atender a demanda de todos. Eu tenho que gerenciar a oferta que é sempre escassa para tentar distribuir da melhor forma. E o mecanismo que nós instituímos e culturalmente aceitamos, né? Aceitamos porque a maioria não usufrui dele, mas a gente tem um mecanismo do qual hoje a gente aceita, que a gente agora, quando tem essas questões meio fora de série, começam a aparecer, né?
essa briga na Rússia, né, com a Ucrânia, sustentada por oligarcas russos que se apropriaram do Estado comunista quando caiu o Muro de Berlim, e claro que existiam grandes pessoas alinhadas ao partido que gerenciavam a estrutura produtiva da Rússia. Quando isso desabou, alguns caras se apropriaram disso, né? Então, tem um dos bilionários agora que pegaram o iate dele na Itália, que não é um iate, é um navio, que diz ali, está errado aquele valor, é muito mais que isso, mas que vale 580 milhões de dólares, seria mais ou menos 3 bilhões de reais, um barco à vela. Então, nós vivemos numa estrutura econômica que aceita isso. É normal o cara ter sozinho um barco para ele e a família dele de 3 bilhões de reais e tu ter um monte de gente na Terra, em outros territórios, passando fome. Então, a lógica de nós administrarmos o recurso que é escasso, ele ainda aceita, dentro da nossa cultura humanitária, que eu tenho esses disparates. Assim, eu permito que alguns, não vou defender, lógico que aquele cara lá, ele é herdeiro de uma ditadura. E olha como é que está sendo gerenciado o país dele. Quer dizer, se tu falar mal da guerra, tu é preso ou morto. Quer dizer, viver num país assim, né, deve ser um terror. Né? Cala tua boca e eu vou continuar com o meu iate, porque ninguém tem nada com isso, é meu, e eu não quero deixar de ter ele. Então, nós temos, além de culturas, visões de mundo diferentes, estruturas de poder instalados no globo, que é enorme. Mas sempre foi assim, pessoal. Sempre foi assim. Antes dos grandes impérios britânicos, francês, espanhol, os vikings, vocês não viram os vikings no Netflix? Vejam, eles já entre eles lá brigavam de maneira tribal para ver quem é que ia ser o rei daquela meia dúzia de territórios e ilhas que tem lá no norte, né? Finlândia, Islândia, Suécia, Noruega, aquela turma era um territóriozinho. E ali já tinha disputa de várias aldeias que tinham os seus líderes, mas um tinha que ser o rei de tudo. E eles se matavam por causa disso, né? Então, a história de poder e riqueza, ela não é de ontem, ela está na natureza humana, mas ela segue até hoje. Só que hoje a gente entende um pouquinho mais e se criou alguns conceitos que talvez a gente não venha seguindo, né, de uma maneira mais pragmática, permitindo que essas coisas existam e subsistam de maneira mais tranquila, ou melhor, aceitável. Tranquila nunca é. Micro e macroeconomia, isso vocês viram lá, é apenas uma chamada para esse conceito de como é que se divide a estrutura para estudar esse imenso emaranhado do qual a gente está inserido, tá certo? Então, por que a gente deveria compreender economia? Economia e negócios, organizações. O que uma coisa tem a ver com outra? O que economia tem a ver com a minha vida, quando eu decido fazer agronomia, né? Olha, pessoal, quando vocês decidiram por um curso de agrárias, agronomia, veterinária, engenharia agrícola, madeireira, seja o que for, vocês optaram em atuar principalmente num campo econômico que tem peculiaridades. Sabe que eu só descobri isso depois que eu fui fazer economia rural, depois de ter feito 5 anos de agronomia. A agricultura é o setor de mercado de concorrência perfeita que mais se aproxima do padrão de concorrência perfeita, que é aquele que diz o preço dos bens são determinados pela a interação da oferta e da demanda. É a oferta, volume de oferta e volume de demanda que vai dizer quanto é que é o preço do produto que esse setor está produzindo. Ora, logo, os donos, os agentes desse setor, eles não determinam o preço. Quem determina o preço é a interação do agregado econômico. Vai depender da renda das populações, que vão ter mais ou menos renda para comprar o produto, e do tamanho da oferta que for produzida, que também não é muito bem dimensionada ou facilmente dimensionada de maneira programada, uma vez que são uma imensidão de pessoas no rural tentando sobreviver, e para sobreviver elas colocam a sua energia de trabalho produzindo um bem numa quantidade e qualidade que elas não têm a menor noção de quem mais está fazendo aquilo e em que qualidade e que quantidade. Então, eu coloco uma força de trabalho, um empenho
e eu produzo alguma coisa, mas eu só vou saber o resultado dela depois de vender. Eu só vou saber o preço para calcular o quanto que eu vou ganhar depois que terminar todo o processo. Antes eu não consigo. Na indústria não é feito assim. Quando eu tenho possibilidade de botar uma marca, quando eu tenho possibilidade de fazer uma propaganda e diferenciar o meu produto do concorrente, eu posso vir, ou eu vou buscar, esse é o grande objetivo de qualquer empresário do setor manufatureiro, eu tenho que botar uma marca e fazer uma propaganda e convencer o meu consumidor que o meu produto é superior ao do meu concorrente. E em o consumidor aceitando isso, ele vai pagar mais pelo meu produto. E eu vou ter uma margem de lucro melhor do que os concorrentes. E aí eu cresço, eu me diferencio. No agro não existe isso. No agro, se todo mundo produzir muito, o preço vai lá embaixo. E ao preço indo lá embaixo, mal e mal eu vou encostar o preço de venda no custo de produção, sobrando uma margem muito pequena. Ou seja, o lucro é sempre normal no agro. Ah, como assim sempre, pessoal? Professor, eu conheço muito agricultor aí que está milionário. Não, fazendo uma agricultura com eficiência, gestão de custo melhor que os outros. Na hora que é todo mundo mediano e produz muito caro, porque eu não posso matar o agricultor. Então, o preço ele sempre vai ser num tamanho que não deixe que o produtor morra, senão ele para de produzir e quem morre sou eu que preciso comer na cidade. Então, o mercado ele faz com que o preço, quando tem muita oferta, caia a um nível muito baixo. Mas quem foi eficiente, quem está com melhores terras, quem teve melhor produtividade, porque da minha produtividade varia muito, tem lugares que tem seca e tem lugares que chove bem, então o cara que teve seca colheu pouco, e o preço naquele ano foi baixo, ele se ralou. Mas o cara que teve seca, mas ele teve sorte de colher bem, porque caiu uma chuvinha, ou ele botou uma irrigação, ele vai colher bem, o preço vai ser baixo, mas ele consegue pagar as contas. Então, a variabilidade de resultados no agro também é imensa. Sempre tem um monte de agricultor enriquecendo e um monte de agricultor saindo do negócio e quebrando. Na média, eles vão se segurando. Por isso que a agricultura é muito subsidiada pela sociedade. Nós damos muito dinheiro para o agricultor, porque ele não tem capacidade de conseguir botar na sua poupança o valor do custo de uma lavoura. Eu tenho que dar o dinheiro, eu dou 15 milhões para ele. Ele planta, joga na terra 15 milhões. Aí, quando ele vai colher, ele torce para ver se ele colhe 15 milhões e 100, 15 milhões e 200. Por quê? Porque os 15 milhões ele tem que devolver para o banco, que não eram dele. E ele ganhou 200, ganhou 100, teve lucro. Agora, tem gente que aplica na terra 200 milhões e quando vai colher numa safra ruim com problema, ele colhe só 14 milhões. E aí o que ele faz? Ele está devendo 1 milhão para o banco. Então, o setor primário, daí vem a conclusão da nossa opção lá pela formação, né? É um dos setores que tem menos renda para pagar o profissional agrário. O agrônomo, o veterinário, tudo, para trabalhar com esse cara que está metido no commodity, que não tem uma agricultura mais ou menos diferenciada, porque dá para mim fazer isso. Eu posso produzir produtos orgânicos, eu posso produzir um vegetal mais difícil, eu posso produzir um determinado de carne nobre que pouca gente produz, bom, me diferenciei. Né? Eu posso produzir um café especial, onde os caras pagam 10 vezes mais. Eu posso, na medida que eu consiga ter inteligência, capacidade, estratégia, para montar e achar esses nichos de mercado, eles também existem. Mas no macro, no agregado do rural, paga pouco. Então, eu optei por me formar numa atividade profissional que não tem dinheiro. Então, eu vou passar trabalho. Só que isso eu só fui descobrir quando eu fiz economia. Aí já era tarde, eu já era agrônomo. Então, pessoal, essa é uma questão, por exemplo, né? Por que eu não fui ser médico? Né? Que qualquer hospital aí, para mim, dormir no hospital de noite, me paga 250 pila por hora. Eu durmo lá, de manhã eu acordo, eu tenho R$1.500 na minha carteira. Aí eu vou para casa, descanso um pouquinho, na outra noite eu vim de novo, é mais 1.500. Então, tu pega o setor de saúde, que tem legislação para dar atendimento, isso é bem-estar para a sociedade, é o setor público, muitas vezes, empregando pessoas para atender uma demanda que é chave, só que entrar em medicina é mais difícil. Vencer o curso de medicina é mais difícil, então não é para qualquer um, né? Talvez eu tenha que fazer isso aqui que eu faço mesmo. E assim eu vou mais ou menos me organizando, e eu poderia aí abordar várias outras, né, atividades econômicas, mas é importante dizer para vocês que o agro é o setor econômico que mais se aproxima da realidade do mercado na formação de preço.
O preço é determinado pela oferta e pela demanda, que é a teoria básica que vocês aprenderam lá no início. Economia anda com base em expectativas, né? Então, como a economia é uma coisa que eu vou colher, e principalmente a organização, os negócios, eu vou colher lá na frente, para mim fazer um investimento hoje, eu tenho que ter uma expectativa que lá na frente vai estar melhor. Se eu tiver uma crise econômica, por exemplo, uma guerra, né, onde a economia começa e a gente ainda não sentiu e vamos sentir, eu não sei que tamanho vai ser o dano dessa guerra que agora se inicia, que nem é uma guerra, é uma invasão, né? A pessoa que está em determinado setor econômico, onde tem a ver com demanda de uma população de determinada região que pode estar mais ou menos influenciada por esse evento não desejável, né, mas totalmente aleatório, uma decisão de guerra, pode reduzir a sua intenção de investir. Eu não vou fazer esse negócio agora porque a tendência é a economia piorar, as pessoas vão perder emprego e pessoas sem emprego perdem salário, não podem comprar. Então, eu não vou fazer esse investimento agora. O cara que já está no meio do investimento é cruzar os dedos, não sei o que vai ser. Eu já comecei a construir o meu prédio, o meu edifício. E agora, daqui a 2, 3 anos, eu estou com os apartamentos prontos e eu tenho que vender. Mas daqui a 2, 3 anos, a economia pode estar totalmente depauperada. E as pessoas estarão sem renda. Vão ficar onde estão, continuam no aluguel e não vão comprar. E aí o cara tem que pagar o banco, porque ele pegou dinheiro emprestado para construir o prédio. Como é que fica? Então, tudo se movimenta numa questão de futuro. Nós agimos, quer dizer, vocês estão aí empreendendo estudo em agronomia na expectativa que, quando vocês saírem daí, o mercado esteja saudável e demandando por pessoas para atividade no meio rural. E isso vai ser a garantia de sustento de vocês, porque tem demanda. Agora, se ao contrário está se avizinhando uma crise, muda tudo. Então, eu, professor, aqui há 30 anos, em vários semestres atrás, lá por idas de 2004, 2005, 2006, a minha aula para vocês era um hiperentusiasmo, porque o Brasil estava explodindo, o agronegócio saiu de 100 milhões de toneladas e ultrapassou os 250 milhões de toneladas por ano. O Centro-Oeste produzindo, a mecanização e a tecnologia embarcada crescendo um monte, quer dizer, agro, na primeira década dos anos 2000, era a bola da vez. Era a bola da vez. Tenho curiosidade de saber onde é que estão aqueles alunos que eu formei na década de 2000 e 2010. Né? O que eles estão fazendo hoje? Com o desemprego que gerou, muitos podem ter perdido o emprego, mas talvez aproveitando aquela onda, talvez tenham muitos deles que empresariaram e hoje estão bem de vida, porque fizeram o investimento na hora certa. Há 3 anos atrás, com a questão de instabilidade na nossa política, eu já vinha para a sala de aula deprimido em dar aula para agrônomo, veterinário, zootecnista, engenheiro agrícola, porque, cara, estão destruindo tudo. Então, se preparem, porque vocês vão pegar o diploma, mas acho um outro empreguinho aí, porque não vai ser do que nós estamos ensinando vocês aqui que vocês vão viver. Por quê? Porque o setor vai se deprimir. Mas, ainda assim, né, pessoal, o agro sempre é o último a se deprimir. Por quê? Porque ele é comida, ele é a base. Então, a gente segue aí olhando, né, muita mídia sobre o agro, e realmente o agro no Brasil, que tem um clima em terra, um território fantástico para crescer, ele não se abalou grandemente, ele se abala quando não tem água de chuva, né? Mas agora, com a questão da guerra na Europa e questão de commodities, a gente pode ter aí algum problema, não só em fornecimento de matéria-primas, como a gente está vendo, que são fornecedores importantes, mas também há toda uma instabilidade na questão de demanda, que os mercados param de comprar. A gente não para de comprar comida, mas outras matérias-primas vegetais podem ter diminuição. Então, o mundo da economia, pessoal, ele está baseado em expectativas. Quando vocês que virem a ser políticos, por favor, não criem instabilidade econômica. Agora, mas, Rigato, instabilidade econômica todo mundo perde? Não. Tem gente que ganha. Os rentistas, as pessoas que vivem de rendas, as pessoas que tiveram, as famílias antes deles, conseguiram se apropriar ou agariar parte de rendimentos, e hoje, vamos dizer, tem um patrimônio de 100 milhões de reais aplicado no mercado financeiro. Qual é a posição desse sujeito perante uma crise? Eu tenho 100 milhões no banco rendendo juros.
né? Juro é aquele dinheiro que eu recebo simplesmente por deixar o dinheiro parado no banco, porque o banco pega aquele meu dinheiro e empresta para outros caras que precisam construir um edifício. Então, o banco pega o meu dinheiro e emprega para o cara que vai construir um edifício. O cara que construiu o edifício devolve com juro para o banco e o banco remunera parte desse juro para mim que deixei o dinheiro lá. Se tiver uma crise, o que acontece com a taxa de juros? Porque aumenta a inflação, a taxa de juros sobe. O que acontece, então, com o meu dinheiro que estava lá e o juro que pagam por ele aumenta? Aumenta, eu ganho mais. Então, se tiver crise, eu ganho muito dinheiro. Rigato, tu é tão contra assim essa guerra? Tu vai ganhar 15% ao ano. Se a guerra durar 2 anos, são 30% de lucro. Tu tem 100 milhões lá, nesses 2 anos aí tomando mate, a tua conta vai aumentar em 30 milhões de reais. Tá achando ruim? Sabe, pensando bem, esse monte de crianças e mulheres destruindo as casas das pessoas é tão longe, né? Eu não estou achando tão ruim. Sabe que até tá bom? Com essa graninha aí dos 30 milhões, eu acho que até vou comprar um veleiro novo. Só vou esperar uns 2 anos essa guerra acalmar. Aí, daqui a 2 anos, então tem que voltar, aí começa a baixar os juros, aí começa a se organizar. Quando baixa os juros, o dinheiro fica mais barato. Então, as pessoas são incentivadas a pegar dinheiro emprestado para comprar sua casa, para comprar seu apartamento, ou para fazer qualquer tipo de financiamento, comprar um carro novo. E quando o juro é barato, as pessoas pegam dinheiro emprestado, eles movem a economia. Porque se eu vendo mais apartamento, vendo mais carro, eu vou ter que produzir mais apartamento e carro. E produzindo apartamento e carro, eu gero emprego. E gerando emprego, mais gente tem dinheiro para gastar. E mais gente tem dinheiro para gastar, toda a economia melhora. Mas eu tenho essas pequenas facetas sobre quem é que ganha e quem é que perde. Sempre alguém ganha, né? Só que nas crises, quem está com mais dinheiro acaba ganhando mais. Se o meu dinheiro está numa fábrica produzindo, onde ela vai parar de produzir e eu não vou ter dinheiro para pagar meus fornecedores, vou ter que botar empregados para a rua, aí eu perco. Mesmo sendo muito rico, eu também tenho perda, né? Mas uma parcela enorme da sociedade mundial capitalista hoje está com o seu patrimônio baseado em imobilizado de imóveis e financeiro. E esse pessoal sempre ganha. Então, expectativas está na ordem do negócio das atividades econômicas, né? E de que forma esses negócios de incerteza se relacionam? Bom, já fiz aqui uma explanação dessa forma, com crises, não crises, expectativas, né? Esse gráfico aqui, pessoal, ilustra para vocês, ali, ó, bem lá em cima, o valor atual em verdezinho e o valor investido há 10 anos atrás. Eu quero dizer que isso aqui é um gráfico já mais antigo, é de 2017, mas ele é apenas ilustrativo, tá? Então, quem tivesse botado R$ 1.000 em 2007 no capital de todas essas empresas ou índices que tem aqui, porque aqui eu tenho taxa de dólar, eu tenho Bolsa de Valores de São Paulo, o valor da inflação IPCA ali no meio, e o resto são empresas. Então, se eu tivesse investido R$ 1.000 na Bolsa de Valores, comprando ações dessas companhias negociadas em Bolsa, quanto que eu teria de dinheiro depois de 10 anos? E isso é só para dar uma ideia da diversidade que é o sistema capitalista e o potencial rendimento. Então, lá, Lojas Renner, quem investiu R$ 1.000 em 2007, tinha ganhado 6 vezes e meia o valor dos R$ 1.000. Ele estaria com R$ 6.402. A Ambev, empresa, companhia de cerveja, uma das maiores do mundo, que é brasileira, do qual o acionista proprietário é o homem mais rico do Brasil hoje. Também multiplicou por 6. R$ 1.000 investido em 2007, valia em 2017 6.100. E assim por diante, uma empresa de informática e gestão, a TOTUS, a VEG, que da área de eletricidade, geradores, né, de eletricidade. O Banco Itaú, o Banco Bradesco, Natura, Corsan. Vocês vejam que todos esses, a rodelinha verde está maior do que os R$ 1.000 originais, que é a rodelinha azul. Até que eu chego ali do lado de Lojas Americanas, o IPCA, ou seja, a inflação dos preços dos produtos agregados, ou seja, a média do custo de vida dos produtos do bens e serviços, a passagem de ônibus, o preço do vinho, a batata, o milho, o arroz, a carne, uma cesta de produtos, como se mede estatisticamente com uma metodologia
a variação agregada dos preços na economia, o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Ampliado, e os R$ 1.000 que tinha em 2007, em 10 anos, estaria custando a mesma cesta de produtos R$ 1.800. Então, eu estou dizendo aqui que eu tive uma inflação nesses 10 anos de 80%. Tá? Então, essa inflação, em tese, em poder aquisitivo, eu teria que diminuir os ganhos desses caras todos aí, tá certo? Porque em 10 anos eu vejo quanto de dinheiro eu tenho e eu ganho, e eu tenho que ir no mercado e ver o que eu posso comprar. Então, se em 10 anos o preço das coisas do mercado aumentaram o dobro, e eu não aumentei o dobro, eu empobreci, né? Então, esse é só um parâmetro para a gente colocar aqui, que apesar desses ganhos todos serem enormes, a Renner ganhou 6 vezes mais. Em moeda real, se eu dolarizasse ou se eu descontasse a inflação, eu teria que dividir o ganho da Renner, em termos de poder aquisitivo, 10 anos depois, quase por 2, que foi o valor da inflação. Quem investiu no índice da Bolsa de Valores, onde todas essas companhias aí são negociadas, ganhou só 20%. Tá? A Vale do Rio Doce praticamente empatou ali. E aí eu começo a ter as figurinhas onde a bolinha verde é menor que a azul. Então, quem investiu na Embraer praticamente empatou. Olha a Petrobras. Quem investiu em 2007 na Petrobras, quando descobriram o pré-sal, em 2017, as ações valiam a metade. Então, não só eu tive uma inflação que quase dobraram os preços, como o valor do meu patrimônio investido naquela companhia, ou seja, os valores das ações que eu comprei lá, se eu quiser vender agora, se eu quisesse vender em 2017, eu perderia a metade do meu dinheiro. Por quê? Porque o valor de mercado daquela companhia perdeu por toda a crise que a Petrobras teve. Né? A Gerdau, a mesma coisa, e olha só, a PDG, um colega paulista, num tempo atrás que eu não sabia, PDG é uma construtora paulista, de R$ 1.000 investido em 2007, se o cara fosse vender as ações da PGA, ele pegaria só R$ 8 por cada ação. Então, praticamente, o dinheiro evaporou. Essa empresa praticamente falimentar. Né? Então, o que eu quero dar dimensão aqui para vocês? Isso aqui é a economia dos negócios. Negócio no mundo dos negócios é assim. Garantia, zero. Possibilidade, bilionário ou quebrar. É o céu ou o inferno. Isso é economia, altamente competitiva, isso somos nós no mercado. Né? Vocês querendo bolar negócios. Então, o sucesso, ele é difícil, ele é raro, ele é possível, mas a disputa, a competição, a dificuldade, ela é uniforme. Então, a maioria da atividade econômica que tem no mercado hoje, que a gente vê aí funcionando, que não é pouca, né? Todo produto que está exposto, pessoal, numa prateleira de supermercado, ele só está ali porque, em tese, ele está pagando a conta. De vez em quando ele some, o cara quebrou, ele não soube administrar bem. Ou o mercado não foi bem, ou ele teve uma crise de mercado, de matéria-prima, não sei, sumiu o produto dele da prateleira. Agora, se tu vê um produto que está ali há 10 anos na prateleira, pode ter certeza que aquele produto só está ali porque o dono que produz aquilo ali está ganhando dinheiro, senão ele sairia fora. Mas, mesmo assim, ele está ganhando muito dinheiro? Não, em tese, no mercado de concorrência perfeita, todos nós estaríamos ganhando um lucro chamado normal. O que é o lucro normal? O lucro normal é pagar o custo de produção e ter mais uma margenzinha que me deixe como empreendedor, como trabalhador, como operário, como engenheiro, como médico, como agrônomo, veterinário, satisfeito. Eu pago as minhas contas, eu consigo ter os meus agradinhos que eu gosto, e eu vou continuar fazendo isso. Se o preço do meu produto é X, tudo bem, não é muito, mas dá para pagar minhas contas, então eu estou satisfeito. Então, eu vou permanecer oferecendo aquele meu produto ou serviço no mercado ad eterno. Por quê? Porque eu estou satisfeito. Na hora que eu achar, isso aqui não está dando para mim comprar o meu veleiro que custa 30 milhões, então eu vou abandonar esse negócio e vou tentar fazer um outro. Porque senão eu nunca vou chegar no meu veleiro de 30 milhões, entendeu? Eu tenho que ir atrás do meu sonho. Então, daqui a pouco as pessoas mudam de negócio. Os empreendedores são muito assim. Tem pessoas que são muito criativas e criam algumas ideias. Hoje, no mundo da tecnologia, isso explodiu de uma maneira fantástica. Eu crio um app de computador lá, o negócio dá certo, é uma moeda de pagamento, PayPal, o cara vira o cara mais rico do mundo, que é o Elon Musk, do carro elétrico Tesla, o sul-africano.
Ele começou num negocinho de fazer pagamento pela internet. Aí a empresa cresceu, ele vendeu por $1 bilhão, aí ele botou no outro negócio, aí veio outro, aí ele me faz uma empresa de foguete, aí a NASA compra, aí ele resolve o carro. Quer dizer, é uma cabeça empreendedora e todo mundo acreditando na boa ideia dele, e o cara vira o cara mais rico do mundo numa vida, né? Muito difícil, muito raro, mas uma série de fatores aconteceram que viabilizou ele fazer isso. Agora, enquanto eu tenho um ícone desse, enquanto eu tenho um Pelé, enquanto eu tenho um Ronaldinho, o resto é o resto. Está brigando aqui embaixo, né? E alguns perdendo, muitos perdendo. Então, quando eu estou falando de objetivos econômicos, pessoal, e eu vou destacar eles agora, eu teria o crescimento, que seria o mais importante dele. Por que crescimento? Porque uma economia não pode parar de atender as demandas que tem. E como nós temos uma demanda crescente, por que a gente tem uma demanda crescente? Porque nasce mais gente do que morre no globo terrestre. Então, na medida em que eu tenho mais pessoas nascendo do que morrendo, o crescimento vegetativo de demandas por sobrevivência, por vestuário, por moradia, por locomoção, por emprego, aumenta. Então, se eu não tiver novos empresários criando novas atividades, eu vou ter uma estagnação nessa oferta. E eu não posso. Então, por que todo mês aparece em algum momento do jornal, do rádio, em qualquer lugar, o Brasil vai crescer tanto, o Brasil cresceu tanto, a perspectiva do ano que vem do Brasil é crescer tanto? Por que isso é importante? Porque isso está diretamente relacionado à capacidade de nos oferecer mais ou menos bem-estar. Se uma economia cresce em tamanho menos do que a sua população, quando eu pego um crescimento menor por uma população maior, a renda de cada um, a renda per capita, diminui. A gente empobrece. E o contrário, para mim enriquecer, eu tenho que fazer a economia crescer numa taxa percentual 5, 10% ao ano, enquanto que a população cresce na taxa de 2, como a gente está crescendo, 1,8. Então, na hora que eu faço a economia ser mais produtiva e o número de pessoas que nasce vegetativamente, nascimento menos morte, é menor, aquela sociedade está enriquecendo. É a receita de enriquecimento. Todo mundo vai ter uma qualidade de vida melhor. Né? Então, por isso, a gente vota em político assim, e não pela cara do sujeito, não porque ele é animador de auditório, entendeu? A gente vota para quem sabe que vai fazer, como fazer uma política que vai gerar desenvolvimento econômico. Né? Mas o Brasil não. O Brasil cogita Luciano Huck e todo mundo já se alerta. Quem é que se alerta mais, pessoal? Os rentistas, os caras dos 100 milhões de dólares no banco. Esses são os que, para eles, tanto faz se o cara é um boçal ou se o cara é bom, porque eles ganham sempre. Agora, para nós normais, nós precisamos de um cara que seja gestor e não um animador de auditório, por melhor e bem intencionado que o animador de auditório esteja. Né? Mas eles se elegem. Olha a Ucrânia. É um piadista, que é o presidente. Agora está enfrentando uma guerra com a Rússia. Quer dizer, deu a sorte até do cara que parece que não está indo mal, ou não sei, um acerto, porque tem muita gente morrendo, os caras estão destruindo o país dele. Né? E talvez o maluco do outro lado lá não vai desistir. E eu tentar ficar chamando gente para lutar com um coquetel Molotov contra a arma de fogo de guerra não é muito racional, né? Meio que jogar a população ao suicídio. Então, de novo, eu não estou dizendo que um presidente tem que ser escolhido para lidar com guerra, né? Isso a gente nunca quer, e eu não sei se tem muita gente preparada para isso, a não ser aquelas economias onde os caras vivem preparados para isso, não é a que a gente deseja. Mas, de qualquer maneira, eu preciso analisar qual é a influência que o gestor da organização país está dando no resultado da minha vida. Porque a minha vida, pelo amor de Deus, é um sopro. É 80, 100 anos, cara. Se tu complicar qualquer coisa, tá perdido. Né? Eu posso até abreviar essa vida, porque se tiver muita violência e pobreza, eu morro antes. O meu filho, com 30, 28 anos, saindo da faculdade, chegando em casa de noite numa aula, tomando um tiro. Por quê? Porque o cara foi pegar o sapato dele para comprar comida, ou droga, sei lá o quê. Então, não é essa sociedade que eu quero, né? Então, eu tenho que saber votar para que essas coisas sejam minimizadas. O segundo, importantíssimo, é a estabilidade de preços. É o lutar para que não haja elevação de preços ou inflação. Por quê? Porque isso tira o poder de compra. Quanto mais caro ficam os produtos que eu preciso para sobreviver, menor é a minha renda. Quanto menor a minha renda, menos eu tenho dinheiro para gastar.
Quanto menos dinheiro eu tenho para gastar, menos eu demando produtos da economia, ou compro. Quanto menos eu compro, menos a indústria tem que produzir. Quanto menos a indústria produz, menos empregados ela precisa. Quanto menos empregado, maior o desemprego. Desemprego, gente sem salário. Sem salário eu não compro nada. Então, eu tenho que cuidar com a inflação, porque a inflação empobrece a população consome menos, a indústria vende menos e aumenta a diminuição da renda agregada para consumir, o que gera uma espiral que leva à pobreza, né? Então, é muito importante a questão do flerte com, por exemplo, o gasto de dinheiro público à vontade, porque um dos fatores da inflação é gastar mais dinheiro público do que se pode, acima do crescimento econômico. Eu não posso ficar dando salário mínimo ad infinito para resolver o problema do pobre. Eu tenho que dar um aumento de salário mínimo na mesma proporção que a sociedade vai aumentando a sua produção de riqueza. Senão, se eu triplicasse o salário mínimo da noite para o dia, os bens que estão na padaria para vender são os mesmos, vai ter um leilão. Então, se eu triplicar o salário da noite para o dia, o pãozinho francês também vai triplicar o preço, porque não foi produzido mais pãozinho francês para atender a demanda daqueles que não tinham dinheiro antes e agora têm. A mesma coisa é distribuir dinheiro para quem não tinha, como foi o exemplo que a gente observou agora na questão do socorro emergencial no Brasil para a questão da Covid. Distribuíram 600 mil lá para um monte de gente, até filhinho de classe média rica, não precisava de dinheiro, acabou tendo direito do crédito e foi lá e sacou. E aí eles jogaram não sei quantos bilhões de reais na economia e foi isso que deu o start da inflação. Porque, mal ou bem, pessoal, não vamos... Cada R$ 1 de aumento no salário mínimo, que são 80 milhões de pessoas que recebem salário mínimo no Brasil, cada R$ 1 dá um agregado de dinheiro para ser gasto imenso na economia. Então, se tu dá R$ 600 assim, a mais para quem nunca tinha recebido, aquilo ali invade o mercado, os preços sobem. Não pode ser da noite para o dia. Então, há que haver parcimônia e responsabilidade nessas ações. Eu preciso promover a geração de empregos, porque, assim como nasce gente, todo ano formam-se profissionais novos, né? Então, esses profissionais novos prontos para o trabalho, eles têm que ir no mercado de trabalho e encontrar trabalho. Então, eu tenho que facilitar, viabilizar, em termos de política pública, de objetivo econômico, que é a responsabilidade dos gestores da economia, seja de uma organização, empresa, seja de um município, seja de um estado, seja de um país, né? Que tem autonomia para tomar decisões. Olha, vamos fazer portos, vamos ampliar aeroportos, vamos construir linha de ferro, duplica aquela estrada. Ou seja, existem ações estratégicas que vão proporcionar o andamento e a possibilidade de crescer no futuro. Vamos investir em educação. Que tipo de educação? Né? Com que qualidade? Então, vocês observem aqui, eu tenho dois objetivos econômicos que eles são concomitantemente, eles se ajudam. Ó. Quando o governo promove ações de política econômica, como, por exemplo, obras públicas, para gerar empregabilidade na construção civil pesada, eu gero empregos fazendo isso. Só que eu tenho que cuidar. Quando eu gero emprego demais, de uma hora para outra, eu também coloco na economia mais renda para consumir. E quando essa evolução é muito rápida, as pessoas vão todas juntas comprar e aí eu gero inflação. Então, vocês vejam que eu tenho uma coisa que a gente, um termo em inglês, que não tem uma tradução literal, que a gente chama trade-off. O trade-off é quando eu faço um movimento para uma ação positiva, eu constranjo outra ação de forma que ela se comporte de maneira negativa. Então, eu promovo o crescimento e eu resolvo instalar uma fábrica de navios e plataformas petrolíferas em Rio Grande, da noite para o dia. Né? E da noite para o dia se aportam lá, ou no espaço de 6 meses, 25 mil trabalhadores, a maioria deles homens solteiros. O que acontece com o preço da comida nos restaurantes? O que acontece com a demanda por quartos para alugar ou casas para alugar? O cassino, pessoal, foi invadido por aluguel. Teve investidores que pegaram e construíram, readaptaram galpões e fizeram apartamentos com quartos individuais e um banheirinho individual para alugar assim, por R$ 1.000, R$ 1.500 por mês para trabalhadores da construção naval. Tamanho o volume que, de uma hora para outra, eu gerei emprego, sim, quase 20 mil postos de trabalho.
Eu estava fazendo crescimento econômico? Estava, porque nós estamos produzindo plataformas e isso vale muito dinheiro, é importante para o Brasil. Mas, em compensação, eu terminei com a questão da estabilidade do preço. O aluguel em Rio Grande, vários alunos naquela ocasião vieram morar em Pelotas fazendo a FURG. Por quê? Porque ficou inviável um apartamento em Rio Grande para morar naquele ciclo enquanto aconteceu o desenvolvimento. Depois o mercado vai se adaptando. Eu vou fazendo galpões para absorver essa gente, então é gente que já não vai mais procurar casa, porque ele achou um lugar melhor, mais barato, mais próprio para ele, que é transitório, como realmente foi. O negócio te destruiu, né? Virou pó. Nem tão pó assim, porque está lá tentando se reerguer agora, porque o investimento lá foram bilhões de reais que se fez em Rio Grande, pessoal. O quarto, eu tenho que promover a eficiência da economia. A palavra-chave, vocês viram lá naqueles documentários que eu mostrei para vocês, um dos grupos era produtividade. Vocês conseguiram se sensibilizar para a importância da produtividade e vocês conseguem relacionar produtividade com eficiência, e a eficiência vem da educação, vem da maior qualificação técnica. Não só habilidade para o trabalho, é importante, dá para treinar habilidade, mas conhecimento, fazer mais com menos. Agronomia, eu fazer a lavoura com o mínimo de adubo que eu preciso, e não com o que a companhia ou a recomendação técnica que eu aprendi na faculdade diz que precisa. Eu tenho que analisar bem o solo, porque se o solo me dá condições de oferecer parte, eu ponho o complemento. Se eu tenho condições de fazer uma cultura intermediária onde eu vou incorporar massa verde que vai valorizar a qualidade nutricional do solo para a safra futura e diminuir a compra e utilização de fertilizantes petrolíferos, isso pode ser vantajoso em termos de custo. Então, eu estou trazendo eficiência para o processo produtivo. Quando eu trago eficiência, eu produzo mais com menos. E quando eu produzo mais com menos, eu enriqueço. Porque eu aumento a massa de receita, mas não necessariamente a população aumenta. Todas as sociedades ricas, pessoal, são altamente eficientes e produtivas. Por quê? Base, uma educação muito forte. E aí vocês podem lembrar do videozinho da Coreia, que também foi destacado naquele conjunto lá sobre limitadores do crescimento, né? Então, eficiência, promoção de escola de qualidade, cursos técnicos, universidade, dinheiro para ciência e tecnologia, para que alguns cérebros da sociedade estejam recebendo, como eu, né, como eu ainda mais na questão formacional, tá? Porque o Brasil tem muita gente hoje na pesquisa, mas a pesquisa são cérebros, né? Então, cérebros bons são limitados, né? Então, mas tu tem que dar dinheiro para que os cérebros bons se projetem. Então, por exemplo, na UFPEL nós temos coisas fantásticas na área de materiais, muita gente boa trabalhando em genética, assim como nós temos o Brasil afora. Esses caras vão começar a descobrir coisas, né, com base na sua capacidade e financiamento estatal de permitir, cara, fica quietinho aí, tu não tem que lavrar nada de nada, tu senta na tua cadeira e pensa, velho. Eu quero que tu pense. Por quê? Porque eu sei que essa tua mente aí é boa e daqui a pouco vai sair uma coisa boa dessa cachola aí, tá certo? E eu vou investir. Ah, mas a gente investe muito para pouca cachola boa. Bom, aí é uma probabilidade, né? Eu posso questionar isso em termos de eficiência também. Mas eu tenho que ter umas cacholas só pensando o dia inteiro, porque daqui a pouco vai vir uma ideia boa. E é esses caras que trazem a inovação que vai aumentar a eficiência da economia, tá certo? Então, vejam que é um leque grande. Eficiência, boas estradas, bons portos, né? Aeroportos, para que haja mobilidade, para que haja logística, estrutura de comunicação eficiente. Então, eu tenho que ter uma internet que funcione no mundo de hoje, senão eu não faço bons negócios. E assim por diante. E, por fim, distribuição de renda. Então, eu tenho que também observar na gestão econômica, é um dos 5 principais objetivos, de que a riqueza que está sendo gerada com o crescimento, ela tem um comportamento de equidade, de distribuição parelha. Por que isso é tão importante, pessoal? Porque vai ser maior a demanda, maior a riqueza do país, quanto mais pessoas tiverem capacidade de consumir. Além de ser uma coisa ética sobre o ponto de vista humano, quer dizer, todo mundo deveria ter uma patente para fazer suas necessidades, e no Brasil não tem, porque muita gente mora de maneira precária, né? Eu tenho que ter dignidade com a vida, mas eu também tenho que ter o aspecto de capacidade de
bem-estar e geração de consumo, de mais consumo. Quanto mais consumo eu tiver, maior é a estrutura de produção de riqueza e geração de empregos. Então, todo mundo ganha. Quando tu dá o Bolsa Família, 35 bilhões de reais por ano, para as famílias mais pobres, que, de novo, é um remendo, tá certo? As famílias mais pobres, numa sociedade organizada que tivesse se preocupado com esses objetivos econômicos desde o início, elas não seriam mais pobres, elas seriam classe média. Não existiria favela. As favelas seriam todos conjunto de blocos de edifícios com enormes parques ao redor, escolas e tudo mais, como qualquer outra área, porque ali mora gente. Só que aquela gente que está ali está abandonada, está marginalizada do resto. Então, não conseguem edificar coisas ali, porque não tem renda para isso, né? Mas, na medida em que eu vou desenvolvendo isso, eu vou criando uma estrutura muito mais eficiente, porque todo mundo pode participar da economia, e isso alavanca o processo. Ah, elas não conseguiram, elas estão morrendo de fome. Então, o que a sociedade teve que fazer? A brasileira, que fez através da política, e claro que isso só acontece através de uma política de esquerda, que tem uma visão mais humanitária. Olha, eu não quero mais gente morrendo de fome aqui no meu país, então eu vou dar uma mesada. Então, eu pego parte do dinheiro do orçamento arrecadado dos impostos e dou mesada para pessoas adultas que deveriam estar trabalhando para se autossustentar. Mas a gente já fez uma abordagem disso, né? Será que todo mundo tem uma capacidade mental para ter um bom trabalho e sustentar? Porque passaram fome na infância. Então, é uma realidade que o Brasil tem que tratar, que as outras economias não têm. Mas vejam bem, na hora que eu coloco 35 bilhões na mão de pessoas que precisam para comer, para onde é que vai esse dinheiro imediatamente? Para a padaria, para a mercearia. E eles vão comprar o quê? Cachaça. Bom, dizem as más línguas, certamente, apesar que o dinheiro vai todo para a mão de mulheres, não tem nenhum homem que recebe Bolsa Família, eu acho que isso eu já falei, né? Porque as mulheres vão atender a sua prole, vão dar comida para as suas crianças, né? E mais mesmo que algumas comprem álcool, álcool também é uma cadeia produtiva, que tem gente que depende dela, né? Então, paciência, vai ter algum marginal, uma saída marginal do dinheiro que talvez não vá para onde. Vai ter gente comprando drogas com Bolsa Família? Obviamente que vai, né? Mas o que interessa é o agregado, é o máximo. E a maioria vai gastar em comida. E essa comida é a comida que o pequeno agricultor planta, porque é o pequeno agricultor que sustenta a mesa da alimentação do brasileiro. O grande agronegócio é exportador. Ele produz commodities de valor agregado, muitas vezes voltado totalmente, ou a sua maioria, para o mercado externo. Quem produz a comida que nós comemos no dia a dia, que é o que sustenta a sociedade brasileira, é a agricultura de menor porte. Não quer dizer que seja pobre. Tem muita gente de pequeno porte muito diversificado que tem muita estrutura. Mas esse é o cara que está recebendo os 35 bilhões de subsídio alimentar para a população pobre do Brasil. Então, de novo, tu está fazendo uma política proativa, tu está minimizando fome e, ao mesmo tempo, tu está dando dinheiro para ser redirecionado para uma parte da população, que é a agricultura familiar, que também não é tão rica. Então, tu faz duas coisas de uma vez só com essa política. E não, de novo, quero repetir, não deveria precisar existir, né, pessoal? O ideal era que todo mundo tivesse renda, porque se todo esse pobre que recebe dinheiro para poder comer produzisse o seu dinheiro, ele também ia dar o seu dinheiro para a agricultura familiar, que não ia ser tão pobre, porque o pobre teria dinheiro para comprar comida do agricultor pobre, e todo mundo seria mais rico. Então, é uma coisa tão óbvia esse raciocínio, que fica triste a gente imaginar que as pessoas não consigam compreender isso, né? E aí critiquem políticas públicas dessa forma, ou talvez nós não venhamos a ter uma seriedade de talvez melhorar a questão tributária e fazer um imposto mais progressivo que o Brasil precisa, porque é muito baixo o imposto aqui para os mais ricos, e pegar esse dinheiro dos mais ricos e realmente aplicar com responsabilidade na educação dos mais pobres, para que num período de 50 anos a gente conseguisse recuperar essa carência intelectual que tem a mão de obra brasileira, né? Porque se tu não der formação e maior qualidade intelectual, tu não vai melhorar a produtividade do país. E o país não é qualquer país, o país é a quinta maior população do mundo. Então, todos os desafios aqui, tu tem que multiplicar por 20 para comparar com qualquer país europeu que deu certo, entendeu? Ah, porque a Finlândia faz assim. Cara, 3 milhões de habitantes. Ah, porque a Coreia do Sul fez aquela baita educação e o professor ganha 10 mil. 3 milhões e 500 mil estudantes tem lá. O Brasil tem 35 milhões de estudantes para dar conta. Quantos cursos de pós-graduação e tempo eu preciso para dar mestrado em pedagogia para atender 35 milhões de estudantes?
professores com mestrado como a Coreia tem. É só botar um professor com mestrado. Tudo bem, quanto custa fazer um professor com mestrado? Então, a gente tem que ter um pouquinho dessa dimensão da complexidade que é o negócio em termos de economia e ainda mais numa dimensão como a brasileira, onde tudo é gigante, né? E sendo gigante, custa mais caro. Então, com base nesses 5 elementos aí, rapidamente, eu vou discorrer aqui sobre alguns detalhes. Como é que eu meço isso? O crescimento pelo PIB, Produto Interno Bruto, né? Que eu não vou descer em detalhes, porque vocês já viram na economia o conceito disso. Como é que eu meço a questão da estabilidade do preço? Com a inflação. A questão do emprego, a mão de percentagem de desemprego, a mão de obra que não está empregada. Como é que eu meço a eficiência? Pela produtividade, a produção de riqueza ou reais por hora trabalhada. Como é que eu meço a renda ou a distribuição da renda? Pela renda per capita, por índices estatísticos, como o índice de Gini. Para discorrer um pouquinho, pessoal, sobre conjuntura, aqui eu vou passar muito rápido, mas só para explicar e depois vocês olham com calma o que eu fiz aqui. Eu peguei os índices de valores das bolsas de valores do mundo, tá? As 3 coloridinhas ali embaixo são as 3 principais bolsas de valores americanas. A Nasdaq, a Dow Jones, e agora a outra não vou me lembrar, mas a Nikkei, que é a de tecnologia. E a verde é a Bolsa de Valores brasileira. Tá? E isso aí tudo em percentagem de ganho nesse período aí que vai lá dos anos 90 até 2018. Então, vocês veem como é que é o mundo desenvolvido, como é que ele cresce devagar e sempre. Ali em 2009, vocês veem uma depressão no comportamento de linha de crescimento que vinha as bolsas americanas. O que é a depressão de 2009? É a crise financeira dos imóveis em 2008, que refletiu aqui, onde todas as companhias perderam muito valor e o mundo realmente deu uma tropeçada aqui economicamente. Depois de 2009, o que acontece com a economia americana ou as empresas que têm ações negociadas? Só cresce. Tracem uma linha reta ali de 2009 até 2018 e é uma lomba subindo sempre para cima. Olha a brasileira como é que é. Qual é o país que tu prefere montar uma empresa? Lá nos Estados Unidos ou aqui no Brasil? Aqui no Brasil é viver perigosamente, né, pessoal? Olha o que é a forma irregular de comportamento de ganhos e perdas das empresas no Brasil. Então, aqui em 2010, 11, 12, é quando começa a crise institucional da questão das roubalheiras, aí que começaram a institucionalizar, até que eu chego em 2016, no fundo do poço aqui nessa sequência, que foi com o impeachment da Dilma. Então, isso aqui é a representação do valor econômico das empresas brasileiras negociadas na Bolsa de Valores. Entendem nesse gráfico a questão da expectativa? Na medida em que eu estou imaginando que vai ter um problema institucional de liderança máxima, que é a presidência, a economia toda senta no chão. E nós levamos 8, 6 anos para administrar isso, né? E logo depois, ainda a questão da eleição, aqui tem que melhorar esse gráfico, eu devo atualizá-lo. Mas o que eu fiz aqui? Eu vou mais longe, eu pego a questão das empresas de petróleo e o valor do petróleo em preto e da Petrobras, e eu venho aqui discorrendo, comparando as ações da Petrobras em azul e preto, o valor do barril do petróleo, com os fatos econômicos que aconteceram com a Petrobras. E eu não vou me deter aqui em falar isso agora, eu tenho quase uns 20 minutos para falar isso aqui, que normalmente eu falo quando eu tenho a manhã inteira de aula, mas depois vocês dão uma olhada com calma. Eu fui pegando os comportamentos do valor da Petrobras para cada um dos eventos que foram acontecendo ao longo desses anos em política econômica no Brasil. E aí eu tento mais ou menos fazer uma referência de como é que foi a variação das ações da Petrobras, baseado nas oscilações do preço do petróleo nesse período e na descoberta do pré-sal pela Petrobras. E aí, mas, Rigato, isso aí que tu está dizendo, mostrando é a realidade? Não, de forma nenhuma. Isso aí foi uma criatividade que eu tive procurando notícias. Eu, Paulo Rigato, engenheiro agrônomo, que não sou economista, só fiz um mestrado em economia, interpretando e lendo o mundo, construindo a verdade como eu vejo a realidade.
né, um monte de detonação em cima do que aconteceu com a companhia, eu procurei olhar com olhos de que o petróleo sobe lá em 2008, nós descobrimos o pré-sal que multiplica por 10 o valor da Petrobras, aonde eu posso pegar dinheiro emprestado, mas eu preciso investir para poder tirar esse petróleo de lá. Então, quando eu vou investir, eu contrato um monte de obra, entre elas Rio Grande, para fazer plataformas petrolíferas, coisas assim de bilhões, e eu peguei dinheiro emprestado, endividei a companhia para quê? Para poder explorar a riqueza que eu descobri que está a 7 quilômetros no fundo do mar. Se eu não fizer isso, eu não tenho aquela riqueza. Mas quando eu chegar na riqueza, sobra dinheiro para mim pagar os empréstimos e devolver o dinheiro para quem me emprestou. Então, é uma estratégia de crescimento da companhia, mas aí eu faço leituras e misturo isso com política e com roubalheira e eu destruo. E se eu sou uma petrolífera americana que estou interessada nesse pré-sal, o que eu ajudo a fazer? Já que a pirâmide está quase caindo, eu vou lá e dou uma rasteirinha, porque quando ela cair, eu vou lá e compro ela. E foi exatamente o que o Brasil fez. Destruiu com a imagem da Petrobras, jogou tudo fora por causa, teoricamente, de um bando de ladrões, baixamos o preço, entramos com uma turma nova, facilitamos o sistema de compra do nosso patrimônio e as empresas petrolíferas norte-americanas compraram o pré-sal e estão lá explorando e nós aqui pagando R$8 pela gasolina. Então, pessoal, o mundo é um pouquinho mais complexo. Isso que tu dissesse agora, Rigato, é real? Não sei. Não sei, apenas eu junto algumas cartas. A realidade, lembra? Não tem como saber. Ela é muito complexa, mas que um jogo de interesses, que há um jogo de interesses aqui, não tem dúvida que há. Então, isso é economia. Bom, mas a minha fazenda, né, Rigato, que eu vou trabalhar ou que eu vou gerenciar, não é uma Petrobras. Mas cuidado, vocês estão metidos no tudo, porque o preço do fertilizante vai rebater agora em vocês. Né? Porque a gente não tem refinaria, o óleo diesel para vocês fazerem lavrarem, plantarem a lavoura e colherem, vai rebater em vocês. Durante anos, pessoal, a Petrobras, como estatal, ela fez um papel de colchão da inflação, porque o petróleo ele é diretamente relacionado aos custos de uma economia por causa da logística. Não por causa da minha gasolina estar mais cara para mim ir para a praia, por causa dos caminhões, navios e aviões que andam com petróleo. Então, quando sobe muito o petróleo, isso é uma inflação de custo, que eu sou obrigado a subir o preço de tudo, porque tudo depende do transporte, da movimentação. O que a Petrobras, estatal, totalmente estatal, ou dominando o seu mercado, faz? Ela, em períodos que o petróleo sobe mais, ela mantinha o preço, não muito caro, e absorvia alguns prejuízos. Foi o que aconteceu aqui nos anos 2005, 2006, prévia à descoberta do pré-sal. Aí, quando o petróleo foi lá para baixo de novo e chegou nos 40, 30 dólares, a Petrobras não baixou o preço. Ela continuou vendendo o petróleo aqui dentro, a gasolina, a R$13,99. E aí ela foi recuperando o caixa. Aí ela faz um baita de um colchão. Amanhã ou depois tem uma outra crise, ela não levanta, porque durante um período que o petróleo baixou, ela não baixou o preço. Estava bom para a economia estava estável, a inflação controlada. A gasolina podia baixar para R$2, mas eles mantiveram 4. Aí eu faço um colchão, quando tiver outra crise, eu não aumento para 8, eu mantenho 4, e eu vou consumindo aquela margem que eu fiz no passado. E assim eles vieram de maneira muito competente, administrando por muitos anos. Quando se descobre o pré-sal, que eu posso ser autossustentável em gasolina, querosene e petróleo, e ainda exportar petróleo, aí eu crio a cobiça das grandes jogadoras do mercado, que lá no meu documentário complementar sobre as 7 irmãs, o segredo das 7 irmãs, que conta um pouco da história dessas gigantes do setor do petróleo, o que elas fazem e fizeram no mundo para manter a sua hegemonia de lucratividade, vocês vão entender que esse jogo aqui é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. E aí eu termino ali explicando, então, um pouquinho isso. Então, mercado e formação de preços, aqui para mim caminhar para o intervalo. Qual seria a nossa questão ou fator determinante de sucesso no negócio? Isso em sala de aula fica mais dinâmico, eu pergunto e faço algum questionamento, mas é para vocês pensarem agora. Se vocês pudessem determinar um fator para ter certeza que o negócio de vocês dá lucro, qual seria esse fator? Né?
então eu dou um pouquinho de tempo, mas aqui eu vou abreviar, já que se trata de uma videoaula, não precisa mais. O pessoal me diz, boa gestão, produtividade, investir em qualidade, dominar mercado, que não existe muito, né, na livre concorrência. Então, vem uma série de... ter uma boa estratégia. São tudo ações que eu posso fazer e devo fazer, mas que não me garantem o resultado positivo de lucro. Tem um que me garante. Se eu puder mandar nisso, eu nunca vou perder dinheiro. O que seria? O preço. Bom, mas é impossível. É impossível. A não ser que eu seja um monopólio. A não ser que eu seja o único cara que produz aquilo. Ou, porque isso aqui é o sonho de qualquer empresário, é o sonho de qualquer profissional de consultoria em agronomia, veterinária, zootecnia. O que é? É ser o melhor consultor da região. Ser o cara que todo mundo quer conversar. Então, enquanto está todo mundo cobrando 150 pila a hora de consultoria, a tua é 500. Por quê? E tu não tem agenda. Para mim, ir na tua fazenda, pessoal, só na primeira quinzena de junho. Até a primeira quinzena de junho, eu tô com a quilometragem encerrada, eu não tenho mais onde chegar em nenhum lugar. Mas barriga, e quanto é? 500 pila por hora. Então, passa uma manhã comigo, passo R$ 2.500 e mais a gasolina. Mas marca aí, dia 15 de junho. Esse é o cara, é o sonho. Né? Porque o cara é o cara que mais sabe. É o cara que tem melhor relacionamento humano. Ele é o preferido. O dentista, a mesma coisa. O advogado, a mesma coisa. O médico, a mesma coisa. O industrial também. Steve Jobs, Apple, conseguiu fazer um produto manufaturado de comércio super amplo, né, um mercado imenso, e ele me inventa um telefone celular nos anos 2000, onde todo mundo queria. E ele conseguia vender o telefone celular quase com a metade do preço mais caro do que o concorrente imediato. E ele tinha uma qualidade, performance e tudo mais do produto dele, que o consumidor aceitava pagar mais por um produto que ele teria como comprar por menor preço. Isso vai totalmente fora a lógica de livre mercado, porque no livre mercado a gente imagina que as pessoas vão sempre comprar o produto que tenha uma qualidade equivalente ou mais barato. Mas o Apple não. O Apple ele dava uma qualidade, as outras empresas já estavam chegando perto dele, mas ele convenceu, por uma questão de outros fatores, que o produto dele era muito melhor. E o consumidor aceitou isso. Enquanto um Apple custava $799 o telefone celular nos Estados Unidos, o concorrente custava $499, $300 mais barato, mas o cara batia recordes de vendendo por quase o dobro. Esse é o sonho do empresário, conseguir fazer isso. Mas a maioria não consegue, tá certo? Mas se eu conseguisse dominar preço, essa seria a solução de todos os problemas. Como é que o preço de um determinado produto é definido em uma economia onde o mercado é livre? Qualquer um faz o que quiser, né? Sendo que inovações, a gente tem uma legislação que permite que o cara registre uma inovação e, durante um período, ele possa usufruir do direito autoral de ter produzido aquilo primeiro. E se alguém quiser produzir a mesma ideia dele, tem que pagar para esse produtor original, que foi o inventor, um royalty, a título de compensação pelo investimento que o cara fez no início para poder chegar naquele produto. Então, a legislação capitalista comercial tem uma regra muito boa de ouro que defende a iniciativa, defende vocês de virem como inovador. Agora, tu pega uma economia, todo mundo é capitalista, a China não. E a China está metida em tudo que é lugar. Então, a China é rei de pegar as ideias dos outros e copiar. Por quê? Porque lá não existe essa lei. E aí o cara copia e vende muito mais barato. Então, a China é mal vista pelo resto do mundo capitalista por causa desse tipo de comportamento. Agora, mesmo que não seja roubo, a China pega uma ideia que é livre de mercado, qualquer um pode produzir, e com a escala de produção que ela tem hoje, ela consegue produzir mais barato que todo mundo. E aí ela vem inundando o mercado com bens e serviços por causa dessa ampla escala de produção. E, claro, a evolução da modernidade manufatureira, que está chegando à robótica, a eficiência de logística que eles têm lá, e está trazendo muita vantagem competitiva para a China comunista, certo? Mas, no mercado de livre concorrência, o preço ele sempre vai ser determinado pela interação da competição de todo mundo. Se eu estou fazendo uma coisa boa, é livre alguém fazer a mesma coisa do que eu. Se vender pão
ou se fazer cafeteria está dando dinheiro, não tem dúvida que outras pessoas podem botar do meu lado uma cafeteria. Se farmácia é um negócio que está dando dinheiro, não tem dúvida. Quem quiser pode abrir farmácia para vender remédio. E eles é que se briguem pelo comércio. O que vai acontecer quando eu tiver mais oferta? Os caras vão ter que competir para pegar o consumidor e eles vão baixar o preço. Quando eles chegarem no preço de custo, o mercado está equilibrado. Ninguém ganha muito e os consumidores têm os produtos sendo ofertados aos preços justos, ou seja, o preço que custa para produzir aquilo e mais uma margem para o comerciante que resolveu trazer aquele produto da fábrica e botar na frente da minha casa ou dentro do supermercado para eu poder ter acesso a ele. E aí a economia vai funcionando. Então, se a gente pensar no emaranhado que é a economia, pessoal, funciona muito bem, apesar de toda essa complexidade. Então, é o mercado que define os preços. E o mercado, vocês viram aqui na teoria, na economia, é o equilíbrio dessas duas curvas, a curva de demanda e a curva de oferta, né? Que tem comportamentos antagônicos. Então, quando eu pego a curva que é decrescente da esquerda para a direita no gráfico de vocês aí, ou seja, a curva de demanda, quanto mais barato for o preço, que está no eixo do Y, maior vai ser a quantidade demandada. É claro, quanto mais barato é um produto, mais pessoas têm renda para comprar esse produto. Então, a demanda agregada aumenta na medida em que o preço cai. Ao contrário, a curva de oferta, que é a curva que eleva-se a partir da esquerda para a direita em quantidades, quanto maior o preço do produto, mais empresários vão estar querendo produzir aquilo. Então, subiu o preço da cebola ou do alho. No outro ano, um monte de produtor vai lavrar a sua lavoura para plantar cebola e alho. Aí o que acontece? Porque eles não se conversam, não se conhecem, todos eles aumentam demais. O que acontece na outra safra? Uma super oferta de cebola. Se não vender, apodrece. Então, o que eu faço? Eu baixo o preço da cebola, que aí um monte de gente que não estava comprando vai comprar. E aí eu desovo aquilo. Mas eu desovo com o preço lá embaixo. Na briga desse preço alto e preço baixo, que é uma interação entre os dois, eu tenho o ponto onde as duas curvas se encontram. E aquele ponto onde as duas curvas se encontram é chamado ponto de equilíbrio, ou seja, o ponto em que o mercado, de maneira instintiva, sem querer, sem ninguém dominar, ele chega ao preço aonde as pessoas que estão produzindo se sentem satisfeitas. Eu estou produzindo isso e ganhando dinheiro, para mim está bom, segue. E os caras que estão comprando isso dizem, esse negócio aí se encaixa na minha renda. Eu vou comprar essa maçã, eu vou comprar esse abacate, eu vou comprar esse kiwi, eu vou comprar esse mirtilo. E é nessa quantidade e preço que o mercado se equilibra. Então, quando vocês entram no supermercado, olhem com outros olhos todas aquelas prateleiras. Os preços que estão cotados naquelas prateleiras, pessoal, se aproximam, apesar dessas duas curvas nunca estarem paradas, elas estão sempre se movimentando, e esse ponto de equilíbrio tende a variar para baixo, para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo, mas, de um modo genérico, todos aqueles produtos que estão nas prateleiras do supermercado estão com os seus preços. Se a economia for competitiva, eu tiver consumidores que procuram comprar os produtos com o menor preço possível dentro da qualidade e os empresários estejam produzindo com a maior eficiência, aqueles preços ali são os preços chamados normais da economia, tá certo? E assim, então, é que se equilibra uma economia. Vamos brincar um pouquinho de realidade? Olha esse arroz aqui, já faz algum tempo essas fotos, tá, pessoal? Então, com essa inflação toda que nós estamos, descaracterizem. Eu quero que vocês comparem os preços dos mesmos produtos. Um arroz integral, R$ 5,79. Mas eu tenho uma outra marca que vende a 10 centavos mais caro, R$ 5,89. Opa, R$ 5,99 de uma terceira marca. Aí vem uma quarta marca, tudo arroz integral, passou para R$ 6,09. Aí eu achei um cara que produz um biodinâmico orgânico, e ele já vende por R$ 3,00 mais caro que o primeiro. Continua sendo arroz, amido. Mas tem o integral desse cara, que consegue vender a... Puxa, aqui está bem atrás do meu coisinha que marca o compartilhamento interno, mas eu sei lá, não, agora não estou vendo, R$ 14,00. Aí eu tenho um que vende por um outro mais diferenciado, da mesma marca, que chega a valer quase R$ 18,00. Pessoal, o primeiro arroz lá, quanto é que era? 5 e pouco. Esse aqui, 18. Quem é que vai comprar um ou outro? Depende da minha renda.
Então, o mercado ele acaba construindo uma dinamicidade de oferta para atender todos os gostos, para atender todos os desejos. Se o meu negócio é arroz integral, qualquer tipo, eu vou lá e gasto 5 pila. Agora, se a minha renda é melhor e eu quero ter um produto diferenciado, misturado com arroz vermelho e preto, eu vou aqui no de R$17. Ou então, eu pago R$14 por 250 gramas de um outro tipo de arroz preto mais diferenciado aqui para risoto. E se eu multiplicar por 4, que é o valor de 1 quilo, que é o valor desse aqui, que é aquilo, aqui é R$17 o quilo. Esse aqui custa R$60 o quilo. Mas é arroz, né? Com alguma especificidade. Esse aqui já faz um tempão que eu achei na banca do mercado por R$95,50 1 quilo de arroz. Isso aqui com a inflação dessa foto aí para hoje, esse arroz aí estaria R$150. Tu pagar R$150 por 1 quilo de arroz, primeiro tem que ter bastante renda, e outra, esse arroz aí deve ser milagroso, a gente deve ver alguma coisa. Ou então eu vou nos temperos. Eu posso pagar R$13,40 por uma marca ou R$1,95 por uma marca gaúcha. Olha as pimentas. Eu posso pagar R$1,90, mas também tem pimenta de R$13,50. Qual é que eu vou optar? É mercado. São vários produtos oferecendo todo tipo de possibilidade para o produtor, né? E cada uma dessas pimentas ou produtos, elas estão relacionadas com custo-benefício. O cara que está vendendo pimenta a R$1,95 não pensa que não está ganhando dinheiro. Talvez ele esteja ganhando mais dinheiro do que o cara que vende a 13, porque a quantidade que ele vende a 1,95, porque a população pobre é a maior, vai comprar muito mais daquele molho de pimenta ali, né? Aí a esponjinha de lava-louça, a metade quase uma da outra, R$4,50, R$3. Aí me diz uma colega de vocês, um tempo atrás, numa aula, professor, mas não tem comparação, a Scott Bright dura muito mais. Pronto. Está aí uma coisa que eu não sabia. Se eu for só para o preço, eu vou comprar, lógico, mais barato. Mas aí vem a pessoa, o consumidor mais específico, que acaba sendo o cara que conhece e diz, não, essa aqui que é mais barata, não dura um mês. Aquela lá dura muito mais. Então, vale a pena tu pagar mais caro. Por quê? Porque a qualidade é melhor. Então, eu já começo a ter um valor qualitativo na decisão do consumidor que vai depender da maturidade. Vou comprar um pão integral. Podia pagar na época R$7,80 ou então 4 pila por um pão. Eu tenho que ir lá atualizar essas fotos porque acho que esse valor hoje está ridículo. O ketchup, ou o gaúcho por R$2,50 ou pelo dobro. O ketchup Ribs, né? A massa de tomate, olha lá, praticamente dobro. A chimia, de R$5,40 por 3. E assim vai. O patê, R$1,29, o outro 4 pila. E aí eu brinco. Esse patê de 4 pila é o que o professor Rigato comprava. Por quê? Porque ele era muito bom. Patê Elder era um frigorífico excepcional, mesmo vendendo mais caro, tendo qualidade superior. O que aconteceu com ele? Eles não aguentaram a concorrência. Essa empresa Edler quebrou. O professor Rigato não tem mais o patê Edler para comer no seu aperitivo final de semana com vinho. Ele está comprando o envenenado patê de massa, que agora eu nem me lembro o nome, não é esse Excelsior aí, mas é um meia-boca. Não se compara com o patê Edler, que era mais caro, mas de uma excelente qualidade. Manteiga, para todos os gostos. Quer pagar 7 pila? Paga, mas tem uma de R$22,80 ali. Né? Para quem tem um pouquinho mais de renda e realmente consegue considerar um sabor diferente, vale a pena. Valor do Blueberry, sei lá em que época, mas ele chega a valer R$28. Né? Hoje ele está R$6. Uma coisa extremamente sazonal, um produto extremamente perecível, de valor nutricional excepcional, mas 125 gramas por 19, ou seja, 1/4 de quilo por 40, 1 quilo por 80. R$80 o quilo do mirtilo no mercado consumidor. Mirtilo, será que não é uma boa atividade econômica para mim poder empreender lá na frente? Aqui eu ilustro rapidamente tipos de oferta de mercado. Aí vem um colega de vocês e me diz, teve uma hora que o professor começou a mostrar carro, aí eu desliguei o computador porque o meu negócio era agronomia. Não, pessoal, por favor. Variabilidade de mercado. O que o mercado pode oferecer na medida em que a população tem mais ou menos renda. Tá certo? A variabilidade, se vocês vão viajar para o primeiro mundo, eu sugiro, desculpa, que vocês façam turismo no supermercado e observem a variabilidade de bens e serviços
que uma sociedade mais desenvolvida oferta para a sua população. Façam turismo no supermercado para conhecer, de fato, uma sociedade diferente. E vocês vão ficar impressionados. Quanto mais rica for essa sociedade, o que vocês vão encontrar no supermercado deles. Tá certo? Então, aqui eu faço uma comparação em tipos de modelos de automóveis por cada marca, só para ter uma ideia como é que uma sociedade mais rica, que pode ter renda, acaba que o mercado oferece mais possibilidades por causa dessa estrutura mais desenvolvida em termos de distribuição de renda. E o automóvel é um bom negócio, é um bom produto para mostrar isso. Então, eu tenho aqui Chevrolet no mercado de SUVs no Brasil há 10 anos atrás. A Ford tinha esse automóvel, a Fiat tinha esse, a Volkswagen trazia ou importava esse, a Toyota tinha esse. Até aqui eu acho que eu dei 6 ou 7 modelos. A Hyundai estava com esse aqui, e aí SUVs no mercado dos Estados Unidos. Então, eu tenho um da Chevrolet, eu tenho 2 da Chevrolet, eu tenho 3 da Chevrolet, eu tenho um da Ford, 2 da Ford, tudo SUV, 3 da Ford, aqui não me lembro se é da Ford, aqui é a Toyota, 1, 2, 3 da Toyota, 4, isso aqui é um caminhão, isso aqui, 5 da Nissan, que é outra japonesa, uma, aqui a Volvo tem uma, aqui a Kia tem uma, a Lexus, que é a marca de luxo da Toyota, é uma linha de automóveis de alto luxo da mesma japonesa. A Lexus tem uma SUV, aí tem mais 2 modelos aqui. A Acura é a marca de luxo da Honda japonesa, que não vem no Brasil. Também tem uma SUV. A Infiniti é a marca de luxo da Nissan japonesa, também não chega no Brasil, mas é só automóvel de luxo, tem a sua SUV. Aqui eu acho que é a Mercury, que é americana e nem chega no Brasil. Aqui é a Cadillac americana também é a SUV. Aqui é a Buick americana, que também não chega aqui. Aqui é a GMC, que é uma subsidiária da Chevrolet, tem uma, 2. Aqui é a Audi, que também chega importada aqui. Aqui é a Porsche e aquela ali é a... Acho que é a Porsche também. Aqui é a Jeep, aqui é a Land Rover, com 1. Aqui é a BMW, que tem uma série delas, vários modelos da BMW com dimensões de motorização diferentes. Estou falando só, pessoal, dessas caminhonetes chamadas SUV americano, de vários modelos desses carros que tem uma linha de caminhonetes. Tá? Então, só para dar uma ideia, vocês contaram, a gente tinha 6, 7, talvez 8 modelos ofertados nessa época no Brasil, e só no mercado americano e europeu, olha o que eu tinha de marcas e modelos do mesmo tipo de carro. Né? Então, isso diz respeito à produtividade, à capacidade de renda. Aqui, perto da casa onde reside a minha mãe, em Porto Alegre, a construção de um prédio que foi feito em menos de 6 meses com estrutura de aço, como é a lógica de construção civil norte-americana e europeia. Eles não constroem com concreto armado, eles constroem com aço. Então, esse prédio aqui, ele foi levantado, ao invés de 3 ou 4 anos de obra, ele foi levantado em 6 meses, ele estava pronto. Está faltando uma foto dele pronto agora. Então, quando eu tenho produtividade, eu produzo mais riqueza mais rápido. E isso me gera maior resultado. Né? Então, quem é que vai produzir? Para quem vai produzir? Qual a tecnologia que vai utilizar? Em que cidade ou em que país nós vamos produzir? Quanto que eu vou produzir? A que custo eu vou produzir? E para quem eu vou vender? Quem é que responde tudo isso, pessoal? A atividade econômica de interação de todas as organizações. O mercado. Organizações e consumidores. Mas, como a gente vai ver no vídeo do fluxo circular da renda, essas duas coisas se interagem na mesma sociedade. Né? As famílias e as empresas elas são interdependentes uma da outra. Tá certo? Quem é que é o responsável pela organização de toda a atividade econômica? O debate eterno. Quem é que vai ser que vai organizar mais? É um controle estatal ou é o mercado que vai organizar tudo isso? Então, eu teria que analisar bem e discutir. Mas há obviedades de que o controle estatal é totalmente ineficiente. Né? Vamos comparar aqui o mapa da Coreia do Norte, que é um resquício de comunismo no mundo, apoiado ali pela vizinha China, que dá sustentação, e a Coreia do Sul, que foram divididas na guerra no final dos anos 50. Olha eles de noite. Olha o que é a iluminação da Coreia do Norte, aí em cima, e a Coreia do Sul.
Aqui é a prova do desenvolvimento. Quer dizer, quem é que está mais rico? Quem é que tem melhor qualidade de vida? Inquestionável. Então, o sujeito vem me dizer que o comunismo vai tomar conta. Aonde que tu tirou isso? Né? Qual é que é o ser natural, com exceção de ideologia comunista, que é defender que todo mundo tenha direitos e tenha uma qualidade de vida boa? Isso é uma coisa. Outra coisa é instituir à força o modelo ditatorial comunista. Isso ninguém pode cogitar a razoabilidade. Mas tem uns imbecil aí voltando em relação a isso. Se eu não votar nesse cara, vou instalar o comunismo aqui. Não tem como ter esse tipo de coisa. Agora, nós não temos comunismo. Mas aí eu vou defender isso aqui, que é uma foto famosa do Brasil, né, mostrando as assimetrias da ignorância política. Eu titulei esse slide, onde eu tenho o cara tomando uma champanhe deitado na sua piscina com água térmica, né? E a vista que ele tem é um tiroteio ali do lado, que alguma bala pode até vazar nele. Quer dizer, é esse tipo de sociedade que eu concordo em viver? Olha, pessoal, isso aqui é Brasil. E acontece aqui. Né? Essa foto, assim, ela é pragmática. Olha o tipo de sociedade que a gente aceita viver. E quer continuar vivendo. Porque, na medida que eu voto errado, eu dou sustentação à ampliação disso aqui, entendeu? Eu não voto para solucionar isso aqui. E o certo seria votar para solucionar para essa enorme desigualdade aqui. Né? Então, essa briga sobre quem é que vai definir o mercado, pelo amor de Deus, nós temos que fazer uma coisa onde todo mundo participe mais. Então, como é que vai funcionar melhor o mercado para mim encerrar essa primeira parte? Primeiro, eu tenho que ter muita gente capacitada, educada, com estrutura logística, econômica, comunicativa e de formação intelectual para virar empresário, produtor de produtos e gerar emprego. E, por outro lado, muita gente empregada vai ter renda para que eu tenha muitos compradores ou demandantes. Aí é que a importância da equidade. Quanto maior o tamanho do mercado em termos de população capaz de ter renda para gastar, melhor esse mecanismo de oferta e demanda vai funcionar. Mais rico vai ser o país. Eu dependo de boa infraestrutura e investimento, né, que eu vou utilizar a poupança pública e privada para fazer isso. Quanto maior o tamanho da renda distribuída nas famílias, maior vai ser a preocupação das famílias não gastarem tudo e pouparem um pouquinho. Na medida em que todo mundo poupa um pouquinho, eu tenho uma estrutura enorme de poupança que vai viabilizar o investimento no desenvolvimento da infraestrutura. Só assim. Lembram da aula do vídeo da Coreia do Sul? Termina assim, economize um centavo, orgulhe o seu país. O que eles estão ensinando para uma criança de 7 anos? A ser poupador. Porque se nós não pouparmos um pouco do que a gente ganha, nós não conseguimos acumular nos bancos o dinheiro necessário para bancar a construção de uma estrada no longo prazo, sabe? Uma população que não tem poupança, uma sociedade que não tem poupança, o dinheiro é muito caro. E aí ela não consegue fazer investimentos para viabilizar o seu desenvolvimento, a sua infraestrutura. Então, a cultura e a educação para poupar é fundamental. Agora, como é que eu vou pedir para uma pessoa que passa fome poupar? Eu tenho que dar condições da pessoa gerar renda, para que ela se limite um pouquinho no nível de gasto, porque gastar dinheiro é fácil, dá para gastar tudo que a gente ganha. É disciplina e comportamento até de linha socioeconômica coletiva, a poupança. A poupança não é um negócio para pensar na universidade só do meu filho. É que quando eu estou justificando a universidade futura do meu filho ou um nível de bem-estar na minha velhice que eu estou juntando dinheiro, ao fazer essa ação pensando em mim no futuro, eu estou ajudando a economia como um todo, porque eu estou dando uma contribuição para o dinheiro ficar parado durante 60, 80 anos, que alguém vai usar para produzir. Ele usa e depois devolve pagando juros, entendeu? Mas é o meu dinheiro que está lá crescendo aplicado. E se o meu vizinho faz e todo mundo faz, a montanha de dinheiro que nós vamos ter lá é enorme para emprestar. E aí o juro pode ser barato. E o juro barato, mais gente pega emprestado para investir. E a economia cresce mais. Tecnologia, eficiência e inovação, educação de qualidade. Eu preciso ter educação de qualidade para poder buscar eficiência. E a estabilidade econômica institucional, ou seja, um bom senso público. Quer dizer, eu não vou como elite, a não ser que eu seja parte daquela que tem os 6 milhões aplicado no mercado financeiro, ajudar a financiar um golpe de Estado, como a Fiesp fez, colocando o pato na Paulista. A Fiesp
bancada pelos oligarcas brasileiros que vivem de renda, que são 5 mil famílias, bancaram o pato na Paulista para mim derrubar um governo e botar outro, que só destruiu a economia. Mas o juro foi a 15% durante 2 anos. E quem tinha 100 milhões, que muitos dos que bancaram o pato tinham, ganharam 30 milhões em 2 anos. Então, é um ganha-ganha para eles sempre. Destruíram 14 milhões de postos de trabalho, tiraram a valorização da moeda brasileira, baixaram a valorização do salário mínimo no Brasil, mas eles, com o juro, se encheram de dinheiro, né? Tanto é que nas grandes cidades nunca se viu tanto carro importado como agora. Então, essas pessoas que vivem de arrendamento, de renda, de aluguéis de imóveis em grande quantidade, só ganharam com a crise. Eles nunca perdem. Então, está na hora da sociedade começar a se dar conta que todo mundo tem que ter um pouco mais de consciência sobre essas lógicas aí. Então, a economia é um estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos. Na maioria das sociedades, os recursos são alocados não por um único planejador central, a não ser nas centralizadas tipo China, e nem a China está conseguindo fazer mais isso. Ela tem grandes linhas de política econômica e a liberdade econômica na China já é uma verdade, tanto é que tem lá, estima-se, 300 milhões de milionários, né? Num país comunista, mas tem, mas sim pelos atos combinados de milhões de famílias e empresas. Então, é na combinação da estrutura de buscar a própria vida, o próprio desenvolvimento, se sustentar, que eu vou fazendo com que essa enorme engrenagem vai funcionando. Onde é que a gente entra nisso? Nós entramos nisso na questão da atividade econômica produtiva da qual a gente vai se inserir e vai acabar fazendo parte. Então, mercado, produto, tecnologia, custo e preço, acaba tudo sendo definido pelo mercado. Então, aqui, pessoal, eu vou concluindo essa primeira parte, eu vou me encontrar de volta com vocês, porque eu encerrei a primeira parte.